O primeiro assunto do programa não poderia ser diferente, um assunto que rendeu bastante nas últimas horas, Neymar. Ele foi expulso pelo PSG no campeonato francês e desfalcará a equipe no primeiro dia de 2023. E aí, claro, algumas polêmicas, algumas críticas ao Neymar pela forma com que a expulsão aconteceu e também por ser uma expulsão em um dia, digamos assim, festivo, logo depois da virada do ano. Ele foi expulso no segundo tempo da partida. Primeiro ele tomou um cartão amarelo por dar um tapa no rosto do adversário e depois foi advertido por simulação. E o que chama a atenção também é pelo curto período de tempo em que tudo isso aconteceu. Ali, cerca de 2 minutos, ele acabou sendo expulso e no momento da expulsão o jogo ainda estava empatado em 1-1 e depois, no final, o Mbappé fez 2-1 para o PSG. Para começar a discussão, Neymar expulso pelo PSG. E aí, Vamp, algumas pessoas estão criticando pela forma com que aconteceu a expulsão e também pelo fato dele não atuar, né, por conta dessa suspensão, no dia 1º de janeiro, que é um dia pós-festa de Réveillon. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Monstro Sagrado. Boa tarde, Bruno, Mauro, professor Vanderlei. Monstro Sagrado. Tá com moral, com a sogra aqui, deu moral pra sogra. Mas antes de entrar no tema da Neymar, deixa eu mostrar um negócio aqui também, que é muito importante. Fica ligado, ó. Recebi esse quadro aqui agora, professor Vanderlei, ó. Aqui mesmo, né? Isso. Ó, de Pelé aqui, ó. Rei. Rei, boa sorte aí, força, vai dar tudo certo. Em 18 de dezembro de 98, Pelé deu uma entrevista à Folha de São Paulo falando que era o melhor jogador do Brasil. Aí recebi o quadro aqui de presente, ó. Esse, o outro aqui da seleção, do Rei, né? É onde o nosso menino começou, né? Sim. Também. E vou mandar fazer esse aqui também, viu? É um close aqui, ó. Olha o homem aqui, ó, cabeludo, bonitão. Olha lá. Professor Vanderlei, vou mandar fazer esse quadro aqui também. Já tive cabelo. Pra quem não reconheceu, esse é Vanderlei. Ó, estilo Beatles, né? Agora sim, em relação a ontem, eu tava vendo o jogo, viu? Assisti o jogo, do outro lado, tava 2 jogos paralelos, né? O City jogando de um lado, né? E o Paris Saint-Germain. Eu digo, não, vou ver o jogo do Paris Saint-Germain. E aí me surpreendeu quando eu vi o Neymar sendo titular, Bruno. Que pra mim ele ia ficar no banco nem ia jogar, né? Teve esse lance mesmo, né, que ele bota a mão, recebe a amarela, na sequência ele entra na área, simula um pênalti, o árbitro que deu o cartão foi o árbitro que apitou Brasil e Coreia, né? Brasil e Coreia, né? Sim. Quer dizer, expulsão justa, aí dá a repercussão tudo aí, porque primeiro do ano, né, nosso menino gosta de umas festas. Aí teve também que ele não ficou no vestiário. E aí o L'Equipe é na hora, né? O L'Equipe já solta tudo, né? Que ele foi embora do vestiário, não esperou o jogo terminar, vazou. Né? O Mbappé incentivando ali nos minutos finais, ali, na prorrogação, no tempo, nos acréscimos, mandando a torcida vibrar. A coisa tá dando tudo certo pro Mbappé, que no lance, o Marquinhos faz o gol, só que o juiz apita antes. Pra quê? Para o Mbappé se consagrar mais ainda. Pegou a bola, bateu o pênalti, vibrando como nunca, contra o Strasbourg, que é vice lá na vice-lanterna, né? E aí tá todo mundo agora de olho para ver se aonde vai ser a festa de branco, se o Neymar vai estar em algum lugar mesmo, se vai vir pro Brasil, se fica lá, e fica essa especulação, né? Foi expulso tudo, ele deu passe pro Mbappé, o lance do gol mesmo, do gol do Marquinhos, o Mbappé sofre a falta, o Neymar bate a falta e o Marquinhos abre o placar de 1-0. Depois tem um lance também, né, que o atacante do Strasbourg vai cruzar, bate no Marquinhos, entra, gol contra, e ficou nisso. Mas aí o jogo tava morto, tudo tranquilo, e aí o Neymar, como sempre, sabe fazer. Deu, como é que fala? Repercussão e como é conteúdo, né? Conteúdo para abrir nosso programa aqui. Nós estamos aqui ao vivo, né? Parabéns vocês que estão em casa, né, com suas famílias, nas piscinas, nas praias, nós estamos aqui ao vivo. Mas a Jovem Pan merece, porque não é filantrópico, não. Dia 5 é de verdade. Entendeu? Certo. Pai. E aí, Vanderlei Nogueira, Neymar sendo expulso, como o Vamp trouxe, né? Gerou conteúdo, repercussão, só que neste momento, uma repercussão, dá para se dizer, negativa para o lado do Neymar. Muita gente criticando, principalmente a imprensa
francesa. E aí, Vanderlei Nogueira, boa tarde. Boa tarde para vocês todos, para os meus companheiros, para você que nos acompanha. Esse é um assunto impressionante, né? Porque eu sei que o Neymar, ao longo do tempo, ele tem deixado muito claro, e é uma decisão dele, que ele não se preocupa com crítica, com aquilo que as pessoas opinam, sugestões. Ele vive a vida dele e ele tem o direito de fazer tudo isso. Mas eu acho que ele deveria deixar um espacinho, pelo menos, para alertas. Só alertas. Não é nada. Todo mundo deve ter isso, né? Quando você é alertado de alguma coisa, você fica preparado, ou então você pensa a respeito. Eu estou dizendo isso porque um dia antes do jogo de ontem, a imprensa francesa fez uma matéria com fonte do PSG, né, dizendo que ouviu pessoas do PSG, que eles falando sobre 3 jogadores importantes, sobre o Mbappé, sobre o Messi e sobre o Neymar. Mbappé, eles levantaram a bola, né, disseram todo o comprometimento do jogador francês com relação ao PSG. O Messi acima do bem e do mal. Pronto, né? Está tudo certo. A dúvida deles era com relação a como ia reagir o Neymar pós-Copa do Mundo. Todo mundo sabe que ele se preparou muito, eles falando, se preparou muito para conquistar o título que ele também buscava, que ele também queria, que é o título mundial pela seleção brasileira. A coisa não deu certo e eles estavam, digamos assim, preocupados como seria o Neymar nesse retorno, se ele mostraria força de reação, aquelas coisas todas. Então, isso eu entendi como um alerta, né? Eu acho que se ele não leu, é aí que falta um staff ou alguém que ele ouça mesmo, querendo o bem dele, a construção dele, que ele não arranhe a imagem, enfim, que ele tem um contrato importante, é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Olha, a turma está... No popular, a turma está de olho em você, como será o seu retorno. Então, eu vou exagerar um pouquinho, ele deveria ser, no jogo de ontem, claro, eficiente, jogando futebol, mas não deixar o bumbum na janela. Deveria ser um Dalai Lama para não acontecer, o pior que poderia acontecer é uma expulsão. Porque os caras ligam uma coisa na outra. Fala de comprometimento 24 horas... E aí, ele me é expulso no jogo. Olha, vamos admitir que tenha sido uma expulsão injusta. Porque ele apanha bastante. A gente sabe tudo isso. Mas nesse jogo ele não poderia ter sido expulso, eu acho. Porque era a volta, todo mundo esperando. Um campeão do mundo virou Deus. O outro, artilheiro, não foi campeão do mundo, mas bateu na trave. Ele, o terceiro integrante do trio badaladíssimo, é expulso. Quer dizer, se existe um cara que não poderia ser expulso ontem, foi o Neymar. Eu estou falando, construindo, não estou destruindo. Entendeu? Então eu acho que... Será que passou isso agora? No vestiário, passou na cabeça dele? Ou ainda assim, dane-se. É isso. Eu queria falar sobre isso, você já colocou o tema, é isso. E aí, Bruno Prado, Neymar expulso, e o Vanderlei faz esse contraponto bastante importante de que, assim, pra gente de longe, dá a sensação de que o Neymar realmente não liga muito para críticas, para essa questão, por exemplo, de torcedores e imprensa em alguns aspectos. Por outro lado, como o Vanderlei traz o contraponto, em determinados momentos, talvez é preciso ter esse, digamos, dá para dizer, noção da realidade. O Messi acabou de ser campeão, o Mbappé foi muito bem na Copa do Mundo, aí chega o Neymar e no primeiro jogo ali, importante, ele acaba expulso. Falta isso ou você pensa diferente? Bruno, boa tarde. Boa tarde a todo Guilherme, boa tarde a todos. Eu acho que ele liga até certo ponto, assim, ele não liga a ponto de mudar o que vai fazer por causa das críticas, né, mas ele liga porque ele responde, né? Então dá para ver, ele gosta do confronto, ele responde, né? Se ele não ligasse mesmo, ele nem saberia o que estão falando dele. Então, de certo modo, ele liga porque ele responde. A expulsão ontem foi justa, não tem nada que discutir. Os dois lances, os dois cartões foram justos. Ele toma um amarelo, justo, né? Meteu a mão na cara do adversário e depois simula mesmo, ele se joga
uma simulação, aliás, bem ridícula, né? Uma simulação que não dava nem para enganar. Tem umas que você engana ainda, né? Agora com VAR é mais difícil. A de ontem não foi muito claro ali. Então, tomou o segundo amarelo. Não tem nada que reclamar da expulsão. A expulsão foi justa, foi correta, né? Então, aí ele abre todo esse debate, ainda mais pela época do ano. Não dá para saber o que passou na cabeça dele. Isso aí é chute, mas abre margem para que as pessoas especulem, para que as pessoas falem, né? Então, ontem ele fez bobagem mesmo, né? Não tem nada que reclamar ali. Os 2 cartões foram justos, né? Em 1 minuto ali, 2 minutos, 2 cartões, e ele mereceu os cartões, né? O Neymar está jogando bem nessa temporada, né? Antes da Copa, e agora, ontem ele, como o Vampeta já falou do jogo, ele deu assistência para o primeiro gol. Ele não se machucou nessa temporada, se machucou durante a Copa, recuperou, voltou. Mas ele tem essas coisas. Dentro de campo ele está fazendo uma boa temporada, mas ontem ele fez bobagem. Não tem nada que reclamar, não tem nada que contestar. A expulsão foi justa, né? O técnico do Paris, o Galtier, até falou que o primeiro cartão foi exagerado. Não acho que os 2 cartões foram merecidos. Porque antes teve um lance quase igual, né? Teve. E o juiz não deu. Sim. Por isso que eles estavam questionando. Mas não tem, assim, o árbitro às vezes deixa passar uma jogada, mas não tem o que reclamar. Olhando só o lance dele, ele mereceu os 2 cartões. Então, fez bobagem, não tem nada que contestar, não tem nada que reclamar. E aí, Mauro César Pereira, Neymar expulso, qual é a sua análise sobre isso? Claro, né? Você acha que falta maturidade ao Neymar em contexto geral e também analisando o jogo de ontem, muito ego, até como o Vampeta trouxe, né? O L'Equipe citou que ele saiu antes do estádio do que o grupo todo, né? Do que o PSG, enfim. Como é que você avalia essa situação, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Assim, acompanhando o jogo ontem, né? Assim, aquela simulação foi uma coisa tão constrangedora que parecia que tínhamos voltado a 2018, né? Quando ele ganhou a fama de Caicai Mundial na Copa do Mundo. Porque foi muito claro que ele se jogou. E já tinha um cartão amarelo, ou seja, ele dá margem a especulações daqueles que acreditam que o jogador força uma expulsão de fato. Porque é tão escandaloso, eu não acredito nisso. Acho que ele forçou o pênalti mesmo. Pensou no Réveillon, sinceramente não acho que seja assim. Até nem sei se ele vai ficar lá, de repente vai ficar por lá mesmo no final do ano, mesmo não jogando dia 1º, porque está suspenso, que é o correto, né? Fica lá, treina e depois joga no jogo seguinte. Por que tem que vir para o Brasil no Réveillon? Depois tem jogo pela Copa da França. Pois é, por que tem que voltar? Tem que voltar nada, tem que ficar lá. Eu acho que ele vai ficar lá, é profissional, pô. Até porque ele está em baixa, né? O Neymar saiu da Copa do Mundo, assim, muito menor que os outros 2 astros, principais astros do time, né? O Mbappé, por razões óbvias, o Messi também por razões óbvias. E quando ele é expulso, ele coloca ainda mais holofote no Mbappé, né? Porque dá ao Mbappé a chance de ser o cara responsável pela vitória, com um homem a menos, por ter sofrido o pênalti e depois ter convertido a cobrança, né? E nem houve a possibilidade de dúvida de quem bateria o pênalti, porque ele não estava em campo. Ou seja, deixou tudo de mão beijada por Mbappé. Se você pensar numa eventual disputa por protagonismo, ele deu mais campo para o Mbappé. Ele já é um coadjuvante, sim, e não é de hoje. Há pelo menos 2 temporadas, no mínimo, ele é coadjuvante. O Mbappé é o principal jogador do time, era antes do Messi chegar, continuou sendo com o Messi presente no time. É só lembrar os jogos da temporada passada, a importância dele no Campeonato Francês, na Liga dos Campeões. Não foi por culpa do Mbappé que o time foi eliminado, aliás, diante do Real Madrid, foi ele que fez o gol, ele jogou muito bem. E acho que assim, ele vai assumindo cada vez mais um papel de coadjuvante. Ele é um coadjuvante hoje. Ele não está no patamar dos outros 2, especialmente do francês. Ele não está, simples assim. O Neymar não virou esse jogador que se esperava. Ele não se transformou no craque interplanetário sensacional. E é muito difícil que venha a ser agora, já com 30 anos, depois de uma Copa do Mundo em que ele também não se destacou, e outros jogadores surgindo, até você pega o Haaland, ontem quase fez 3 gols também, meteu mais 2, quer dizer, não jogou a Copa porque a Noruega não se classificou, mas agora acabou a Copa, são os clubes que vão colocar o holofote nos jogadores, e esses caras vão se destacando e ele vai ser, pelo jeito, cada vez mais um coadjuvante. Ele é um coadjuvante. Mais nada, ele só está discutindo isso aqui porque ele é brasileiro. Duvido que na mesa redonda da Argentina, da França, do Paquistão ou do Canadá alguém esteja discutindo o Neymar. Ninguém está discutindo o Neymar, ninguém liga mais. Essa que é a verdade. A gente discute que ele é brasileiro. Ele ainda é o principal jogador brasileiro, o mais talentoso. Mas ele vai cada vez mais se tornando um coadjuvante. As pessoas vão falar menos sobre ele e tudo. Por quê? Tecnicamente é uma boa temporada, como o Bruno falou, de fato, melhor que as anteriores.
Mas ele não é o grande craque do time. Ele não tem sido assim, muito melhor que os outros. Não, o Neymar é o grande... Não, ele tem jogado melhor. Comparando com as temporadas anteriores dele mesmo, ele tem sido melhor nesse ano do que nas anteriores. Mas ele não tem sido um destaque espetacular, sensacional. Não, tem feito bons jogos e tal. E ontem, assim, era um jogo-chave, né? Porque a volta depois da Copa do Mundo, então era o momento de fazer uma boa partida, de ir até o final, ajudar a sua equipe. Ele deu até o passe para o gol do Marquinhos. Mas acabou sendo expulso, assim, da pior forma possível. Alguém vai dizer, não, mas ele toma muita falta, tudo isso já discutimos durante a Copa. Também tem um pouco de responsabilidade dele. Ele, com 30 anos, continua retendo a bola, oferecendo o corpo para tomar pancada. No futebol francês, o couro come, as arbitragens não são como o daqui. O jogo segue e não tem esse negócio. Ninguém, que tem que proteger o jogador. O jogador também tem que se proteger. Toca, se livra da bola mais rápido, dribla perto da área, onde você pode criar uma situação de perigo. O drible perto da área abre o espaço, é um passe para um companheiro, para ele mesmo definir uma jogada, uma falta, um pênalti. No meio campo, distante da área, não adianta. Você vai reter a bola, vai tomar uma mordidinha por trás e outra, vai ficar reclamando, vai ficar por isso mesmo. Não adianta. Porque está errado. Tá bom, vamos ficar discutindo, mas o fato é que se machuca, vira alvo dos adversários, não vai render para aqui, porque o tipo da jogada que é pouco... não é muito produtiva, né? E ainda por cima é expulso da maneira que foi, então não tem muito o que discutir. Ele vai virando cada vez mais um coadjuvante. E embora a torcida até, me parece que na hora ali reagiu a favor dele, não ficou contra ele, é óbvio que hoje todo mundo que vai falar do jogo, tudo vai falar o quê? Não, o Mbappé resolveu. E o Mbappé jogou até o final da Copa, né? Foi até o final, 2 dias depois já estava se apresentando no clube e continua voando, quer dizer, ele não para. Então, qual é a referência? Toda vez que alguém pensar, quem é os grandes craques do futebol do momento, o principal jogador do time A, B ou C, o cara vai olhar para o PSG e vai falar assim, Mbappé. Aí tem o Neymar também ali, tudo, mas não está nem chegando perto. E a tendência é abrir mais distância. E ontem deu mais uma demonstração disso. Outra mais jovem, tem sido mais decisivo, é francês, é de Paris, é da casa, tem tudo a seu favor. Inclusive o futebol, e principalmente o futebol, que hoje é melhor do que o do brasileiro. E ontem jogando contra o Lanterna, vice-Lanterna, parecia que estava ganhando o título. O Mbappé chamando a torcida, quando terminou o jogo, os caras tudo se abraçando. E aí que a equipe vem e entra na parede e diz, não, ele nem ficou no vestiário e foi embora para casa. Sim. E nessa hora, por isso que eu falei, esse foi um jogo, o Mauro já falou, todos falaram, esse era o jogo que o cara não podia ser expulso. Entendeu? Tem situações que hoje não dá. Hoje não dá porque vai dar uma fumaça. Esse foi o jogo. E aí o que acontece? Os caras fazem estatísticas e mostram que em 5 anos e meio ele esteve ausente 50% de todas as temporadas. Por vários motivos. Contusões, suspensões e por decisão técnica. Mas é um número. Para um cara importante como ele é importante, óbvio que é importante, 50% de cada temporada nos últimos 5 anos e meio. Os caras fazem lá. Então é isso, eu acho que esse retorno contra o Lanterna, cara, entendeu? Não era decisão da Champions League. Então eu acho que ele realmente... não deveria ter sido expulso. Acho até que não vem para o Brasil, muita gente está especulando mesmo que, tá vendo, na virada do ano nenhuma chance, vai perder o Réveillon no Brasil. Eu acho que ele não vem para o Brasil, acho que ele fica lá em Paris, mas não foi legal, é isso. Daqui a pouquinho não é questão. Eu acho assim, não é questão de ser exemplo ou não ser exemplo, né? A questão é o seguinte, quando o jogador de futebol, ele só joga futebol, a análise vai ser só sobre futebol. Quando o jogador de futebol é muito ativo em rede social, manifesta apoio a políticos e etc., automaticamente ele se coloca numa vitrine em que ele vai ser discutido além do campo. O Neymar, ele tem essa postura. Ele não se limita a ser um jogador de futebol. Ele é ultramediático, ele aparece em várias situações, então ele começa a espirrar, né, para todos os lados, aí as pessoas começam a falar sobre conduta, sobre comportamento. O Neymar é o cara que está machucado e aparece num negócio de carnaval lá dançando até o chão, aí as pessoas discutem. Então, assim, é ele que faz isso. Não é você, não sou eu, não é o Vampeta, não é o Vanderlei, não é o Bruno, é ele. Ele que se coloca assim. O Messi é o contrário. O Messi raramente tem aparições e tudo. Basicamente, o Messi joga bola. Você não vê o Messi em polêmica, tudo. É o problema de cada um. Mas quando você, nesse mundo de hoje, com rede social, com essa coisa que todo mundo fala da vida de todo mundo, o cara se expõe, isso vale para qualquer um. O cidadão até pode ter, sei lá, 300 seguidores na rede social. Se ele vai lá e expõe a vida dele,
põe a foto dele, dos amigos, da família, não sei o que e tal, ele está expondo. As pessoas podem se meter na vida dele. Ele está contando tudo que ele faz. Hoje eu comi um abacaxi. Agora eu vou almoçar uma batata frita. Agora não sei o quê. Você está expondo sua vida, cara. As pessoas vão começar a se meter, vão fazer comentário, vão te xingar, vão falar não sei o quê. Aí é problema de cada um. Se você usa a rede social de uma maneira A, B ou C. Então, o atleta, ou a pessoa, o influencer, o diabo que for, que tem esse tipo de comportamento, evidentemente ele se coloca assim. Mas assim, eu acho que é problema de cada um. A mim me interessa um pouco a vida do Neymar, o que ele pensa e tudo mais. Agora, quando também ele aborda assuntos de maior peso e seriedade, sendo uma pessoa seguida, admirada por muita gente, ele vai ser sim analisado. Se ele manifesta um apoio a um político, ele vai ser discutido, claro que vai. Ora, bolas. Coisas importantes acontecem no país e no mundo e ele é um cara que tem milhões de seguidores e pessoas que o admiram. Então, quando ele manifesta um apoio a A, B ou C, não importa que político seja, ou a determinada causa, né? Por exemplo, você pega um jogador de futebol, aí ele chega no meio da pandemia e ele fala, eu sou contra a vacina. Ou o Djokovic, né? Ele é anti-vacina. O que aconteceu naquele período? Uma grande discussão. Ah, não, vamos discutir só o jogo do tênis. Não, não. É um cara que é uma personalidade mundial, acompanhada por milhões de pessoas, e num momento importante da humanidade, com uma doença que matava muita gente, ou mata muita gente até hoje, o camarada vai se posicionar daquela maneira e vai ser discutido, gente. Óbvio que vai. O Kimmich lá né? O Kimmich, jogador do Bayern de Munique, depois aí pegou Covid, se complicou. Eu estava errado, realmente, se arrependeu, se retratou e tudo, mas ele durante um período. Então, assim, essa é uma questão que vai da conduta da pessoa. Quando você se limita a apenas jogar bola ali, fazer o seu tênis, bola, cantar, fazer o que for, e só, ok. Mas se você mais. A Anitta é uma cantora, ela é ultra polêmica. Ela faz várias coisas que geram polêmica, né? Então, automaticamente, ela vai ser discutida. A conduta dela passa a ser tema de julgamento público, embora as pessoas, em tese, não tenham nada a ver com a vida dela, mas ela expõe. Se ela expõe, as pessoas vão falar. Isso eu não sou eu que estou dizendo que deve ser assim. Como diria o outro, é a vida como ela é. É como as coisas funcionam. A coisa funciona assim. Então, o Neymar, ele é muito midiático, é um direito que ele tem, ele busca isso com uma certa frequência. Quando ele foi para o PSG, muito se falou que ele foi com o intuito de ser protagonista do time, que no Barcelona com o Messi ele jamais seria. Eu desconheço que ele tenha dado qualquer entrevista dizendo, não, eu saí, mas eu não me incomodo de ser coadjuvante do Messi. Deu essa entrevista? Eu não me lembro. Então, assim, não me lembro dele ter negado essa versão. Não lembro dele falando, saio para ser o herói do time e tal, mas também não me lembro dele ter negado uma versão que foi repetida exaustivamente por muita gente. Ah, mas é uma escolha difícil, o Barcelona, poderoso naquela época, né? Ele tinha sido campeão europeu, ele, Messi e o Soares, o trio MSN, com o Luiz Henrique, 2015. Aí ele vai para o Paris Saint-Germain, que é um time muito menor do que o Barcelona, como clube, como time, mas é Paris, né? É a Torre Eiffel, põe o nome do Neymar, aquele barulho todo que foi feito, aquela coisa toda. Então, assim, deu a entender que, de fato, ele queria ser protagonista do seu time. E ali havia um projeto de muito dinheiro, né? Eu sempre digo, o PSG não é um time de futebol apenas, ele é uma ferramenta geopolítica do Catar, de propaganda de um país, no mínimo, controverso, para falar uma palavra bem suave, um país complicado, né? Que foi agora a sede da Copa, e uma coisa é a Copa do Mundo durante o Mundial, outra coisa é o Catar na vida normal dele, né? Quando todos aqueles turistas e aqueles jornalistas que estão lá vão embora, aí a vida volta ao normal. É um país discutido, né, por mim, por muita gente que atua em área de direitos humanos, etc., né? Então, todos eles são, Mbappé, Messi, Neymar, Sérgio Ramos, Hakimi, são ferramentas de propaganda de um país controverso, para dizer o mínimo. O clube e eles são automaticamente. A foto do Neymar tem tudo quanto é lugar lá no Catar. Por quê? Porque ele é um dos ícones, ou foi contratado com esse intuito. Ele é o cartão postal do Catar, do PSG. Então, obviamente, quando você se mistura com isso tudo, e muita gente, muitos europeus, nem foram à Copa do Mundo por não concordarem com a realização da Copa lá no país. Os jogadores da Alemanha fizeram uma manifestação de protesto no começo da Copa. No caso do Neymar, o Messi, o Mbappé, esses caras todos, é o contrário, eles estão para estar tudo bem. Não importa se o Catar é questionado. Então, assim, o futebol não é só o futebol. Não dá para ser só o jogo. É muito mais do que isso. A não ser que você tenha uma conduta absolutamente restrita ao campo. Você joga num time que não está envolvido com esse tipo de situação, interesses políticos de um governo, de um país, repito, controverso. Na rede social você é super discreto, fala do seu trabalho ali, hoje eu fiz um gol, estou feliz e tudo, não põe foto em casa comendo abacaxi, ou mamão, ou feijoada, ou o diabo que for. Você é um cara discreto. Ok, você é um cara discreto, ninguém vai se meter na tua vida. Mesmo assim, tá arriscado o paparazzi lá qualquer ficar lá querendo te fotografar e encher o saco, né? Porque você é uma pessoa famosa. Aí a gente pode até discutir. Mas o Neymar, ele não tem uma conduta discreta. Ele é um cara que ele usa muito a rede social. Então, passa a ser discutido. Acho que a questão não é ser exemplo ou não. Ele está sempre na vitrine. E sempre
dando essa intenção, há anos dando essa sensação de que o sonho dele seria ser destaque do time dele, protagonista, para ser melhor do mundo. E se o Mbappé tem 24, ele tem 30, o Messi tem 35. Ele não dá a menor pinta de que vai chegar no patamar que o Messi chegou em outros momentos da carreira ou coisa parecida. E por que será? Então ele vai ser discutido, sim, porque ele virou um coadjuvante, mesmo sendo camisa 10, mesmo sendo o jogador mais caro do mundo até hoje, custou 222 milhões de euros pagos ao Barcelona pelo Paris Saint-Germain, né? Então, ele vai ser sempre personagem discutido, né? Até porque, assim, aí é uma opinião minha, ele é um enorme desperdício de talento. Ele era para ser um jogador para ter atingido um patamar muito mais alto. Se ele tivesse feito outras escolhas e tudo, mas aí é um problema deles. E ontem acho que ele deu um passo bem para trás, porque pegou mal, né? Pós-Copa do Mundo, poucos dias depois, a Copa no meio da temporada europeia fez com que os jogos acontecessem muito rapidamente. Já teve um Liverpool e Manchester City logo depois pela Copa da Liga. Ontem teve Premier League, teve Campeonato Francês, hoje tem espanhol, e tem alemão, e tem italiano voltando. Está todo mundo jogando. Vai ter jogo aberto dia 1º de janeiro, não só na Inglaterra, dia 31 tem jogo. Por quê? Porque tem que seguir, a roda tem que girar. E aí era o momento dele voltar bem, né? Voltar deixando uma impressão positiva. Como falou o Vanderlei, ele foi ser expulso logo agora. E aí justamente quando o cara que é o protagonista está em campo e ele resolve o jogo no final. Então fica mais claro que não, o herói desse time aqui é o Mbappé. Poderia até a bola, o juiz ter dado o gol do Marquinhos para ofuscar um pouquinho o Mbappé, não, o juiz não deu pena. Ainda. É isso que eu tô falando. Muito nervoso, né? O juiz apitou porque podia ser o gol do Marquinhos e a gente talvez não tá falando da grandeza do Mbappé. Sim. Seria um